Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. Estamos na semana 1 do PET volume 2, página 48. E hoje nós vamos estudar o ciclo hidrológico e os estados físicos da água. Os diferentes estados físicos da água podem ser observados naturalmente no nosso planeta. A água dos rios e mares, por exemplo, está no estado líquido. Já a água das geleiras está no estado sólido. E, na atmosfera, encontramos a água no estado gasoso. Frequentemente, essa substância pode mudar de um estado físico para outro, a depender de fatores como a temperatura e a pressão. Aqui nós temos os três estados físicos da água: o sólido, o líquido e o gasoso. Vamos entender um pouquinho mais sobre os estados físicos da água? Os três estados físicos da água. A água é encontrada em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Ela é uma das poucas substâncias que podem ser encontradas naturalmente em seus três estados. Sólido. A água no estado sólido pode ser observada, por exemplo, nos polos, no pico das montanhas e nos icebergs. Nesse caso, as moléculas de água estão bem próximas umas das outras e a substância adquire forma e volume bem definidos. Então, exemplos de sólido, nós temos aqui um boneco de neve, as geleiras e o gelo. Líquido. A água no estado líquido é encontrada nos rios, mares, lagos, oceanos e nos lençóis subterrâneos. Essa é a principal forma como a água é encontrada no planeta. A água no estado líquido apresenta moléculas mais afastadas do que no estado sólido e ela adquire a forma do recipiente em que está contida. Você pode conferir essa propriedade ao observar a água em um copo. Quando está no estado líquido, ela adquire a forma do copo, e quando está no estado sólido, permanece com uma forma definida. Então, exemplos de líquido. Nós temos aqui a água que nós tomamos, a chuva e os mares, rios, lagoas. Gasoso. A água no estado gasoso pode ser observada na atmosfera. Nesse caso, verificamos que suas moléculas ficam bem afastadas umas das outras, não possuindo nem forma e nem volume definido. Então, podemos encontrar a água no estado gasoso na atmosfera, na panela, quando a água evapora, e aqui na chaleira, no ferro de passar roupa, entre muitos outros lugares. Mudanças de estados físicos da água. Quando a água passa de um estado físico para outro, dizemos que ocorreu uma mudança de estado. Essa mudança ocorre devido a variações na temperatura ou na pressão em valores específicos. A água, por exemplo, passa do estado sólido para o líquido a 0 graus a uma pressão de atm. Então, aqui nós temos a água no estado sólido, líquido e gasoso. Quando a água no estado sólido, ela passa para o estado líquido, nós dizemos que houve uma fusão. E quando ela passa do estado líquido para o gasoso, nós dizemos que houve uma vaporização. Isso acontece ao aumento da temperatura. E ao contrário, quando ela está em estado gasoso e passa para o estado líquido, dizemos que houve liquefação. E quando ela está no estado líquido e passa para o estado sólido, dizemos que houve uma solidificação. Isso acontece por causa da redução da temperatura. Vamos às atividades? Número 1. Com base no que você aprendeu e leu no texto acima e observando a figura abaixo, faça um pequeno relato sobre o ciclo da água, ciclo hidrológico.
Esse texto você encontra no PET. Além das leituras que fizemos aqui no vídeo, você deve complementar o seu estudo com a leitura do PET, ok? Então, você vai observar essa imagem, que é o ciclo da água, e vai fazer um pequeno relato sobre o que você aprendeu sobre o ciclo da água. 2. Complete as lacunas com as palavras que faltam sobre o ciclo da água. Número 1. Processo de água vinda da atmosfera na forma de chuva, granizo, neblina, neve e orvalho. 2. Mudança onde a água em estado líquido passa para o estado gasoso. 3. Processo inverso à vaporização, ou seja, do estado gasoso para líquido. Bons estudos, boa leitura e até a próxima aula!